Bolsonaro é um criminoso. Ah, você vai ser processado por falar isso. Não, não sou eu que estou falando que Bolsonaro é um criminoso, mas sim a Polícia Federal. A Polícia Federal falou que Bolsonaro cometeu crime. Se a Polícia Federal está falando que Bolsonaro cometeu crime, logo, Bolsonaro é criminoso. E qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Eu até anotei aqui, ó. Violação de sigilo funcional, porque Bolsonaro acabou divulgando uma informação sigilosa de uma investigação que estava sendo feita pelo TSE por um suposto ataque hacker que foi feito durante as eleições de 2018. O TSE estava investigando, e a Polícia Federal também, essa informação não poderia ter sido violada, mas Bolsonaro e o outro deputado, o Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, acabaram usando seus cargos para poderem obter essas informações e divulgarem com o objetivo de desmoralizar o TSE, desmoralizar as nossas instituições republicanas, mas mais precisamente todo o nosso processo eleitoral. E se é a Polícia Federal que está dizendo, quem sou eu para desmentir a Polícia Federal? Portanto, Bolsonaro é um criminoso e eu coloco isso entre aspas, Polícia Federal, 2022. Vamos conversar sobre esse assunto porque o Xandão quer de fato mostrar que ele é o carecão e não vai abrir mão porque Bolsonaro é um criminoso. E você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, obviamente, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e também vai se inscrever se você ainda não é inscrito. E eu sei que você vai dizer, nossa, mais uma vez você vai falar sobre esse assunto? É que esse é o assunto do dia, né, pessoal? Toda hora surge algo novo e nós não tínhamos essa informação no período da tarde, que a Polícia Federal falou que o Bolsonaro é o criminoso. A informação que nós tínhamos era que o Xandão Cabeça de Melão havia obrigado o Bolsonaro a ir prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal. E aí o que aconteceu? A Advocacia Geral da União solicitou que o Bolsonaro não fosse comparecer ao depoimento. Só que o despacho acabou chegando na mesa do Xandão 8 minutos após o início, ou do previsto início, da arguição, do depoimento, que seria às 2 da tarde. E o Bolsonaro, ele está tentando fazer isso para desmoralizar, obviamente, o STF, mas ele não vai conseguir. E o Xandão foi muito firme na posição. Ele negou o recurso apresentado pela AGU e obrigou novamente o Bolsonaro a ir prestar o depoimento. Porque o Bolsonaro ele é um investigado. E como investigado que é e criminoso que é, segundo as palavras da Polícia Federal, o Bolsonaro não tem o direito de querer ficar mudando, delegando ou falando como que vai ser o processo. Ele pode simplesmente, ao chegar lá, ficar em silêncio, o que seria ótimo, porque ouvir Bolsonaro é como se você estivesse agredindo os seus tímpanos, então ele pode ficar tranquilo. A gente não precisa ficar olhando para aquela dentadura dançando na boca dele, que é algo grotesco, e ele tem uma halitose absurda, porque Bolsonaro não deve escovar muito bem os dentes dele. Mas isso aí é uma outra história. O Bolsonaro ele poderia simplesmente ficar em silêncio, mas ele não quis. E pior ainda, ele já tinha se comprometido a participar do depoimento presencialmente. Ele, Bolsonaro, já tinha falado. Portanto, o Xandão falou assim, olha, não faz sentido, porque se ele já se comprometeu, ele tem que vir aqui. Mas Bolsonaro, ele não quer fazer isso. Ele quer continuar a sua afronta às instituições. Só que, como eu falei, não vai dar certo. E por que não vai? Porque ele só está piorando cada vez mais a situação jurídica e também política dele, Bolsonaro. Porque o presidente ele quer ficar esticando a corda com o STF. Ele sabe que a situação eleitoral dele está péssima, pessoal. Péssima, 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 péssima. As pesquisas estão falando que ele não consegue sair ali dos 24%, porque esse é o teto do presidente da República. A revista Veja não, perdão, o Instituto Datafolha mostrou que 25% da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Esse é o teto dele, não vai passar, ele já chegou no limite e ele está simplesmente desesperado. E alguns bolsonaristas, né, que querem negar as pesquisas vão dizer, essas pesquisas são encomendadas, essas pesquisas são fraudulentas, mas eu tenho que trazer uma informaçãozinha para os bolsonaristas, já que eles não acreditam em nada, nem na esfericidade do planeta Terra, que hoje aconteceu uma reunião da cúpula da campanha do Bolsonaro para discutir as pesquisas que saíram da mídia? Não. As pesquisas que foram encomendadas pelo PL, o partido do Bolsonaro, o partido do Valdemar Costa Neto, o BOI, e essas pesquisas acenderam um sinal amarelo
amarelo na campanha do Bolsonaro, porque além das pesquisas convencionais que estão mostrando que o Auxílio Brasil não tem dado o efeito necessário para melhorar as condições eleitorais do Bolsonaro, as pesquisas internas mostram que o Bolsonaro está indo de mal a pior. Então bateu o desespero no presidente da República. E ele quer peitar as instituições para mostrar para os seus apoiadores que ele é o forte, que ele é o bruto, que ele é o poderoso, mantendo todo aquele rito, todo aquele processo de destruição institucional republicana como ele tem feito desde o primeiro dia que ele sentou-se na cadeira da presidência da República. Muitos disseram que Bolsonaro ele é contra a democracia. Bolsonaro não é contra a democracia. Bolsonaro ele é contra a República, porque República e democracia são conceitos diferentes. A República é aquilo que pertence ao povo, são as nossas leis, são os nossos cargos públicos, é a rua que passa aí em frente da sua casa, que é uma rua pública, é a prefeitura da sua cidade, são os mares, são as florestas, são os cargos públicos. Porque o funcionário público, aquele cargo não é dele, ele está ocupando aquele cargo, mas quando ele sair, outra pessoa vai ocupar. As universidades federais, os ministérios, o STF, o TSE, o processo eleitoral, tudo isso é republicano e Bolsonaro ataca as instituições. Por isso que ele quer peitar o STF, para desrespeitar, ele quer esgarçar as instituições. Por isso que o nosso país está destruído, porque ele tem colocado muitos ministros ou muitas figuras que são parecidas com o Gircinho Sanfoneiro, o ministro do turismo, em vários cargos, em vários órgãos republicanos, corroendo assim a capacidade e a competência desses órgãos. Por isso que Bolsonaro ele afronta as instituições e afronta o STF, que é algo característico dele, mas agora ele precisa mostrar para os seus eleitores que ele ainda é o mesmo Bolsonaro, porque ele está desesperado nas pesquisas. Tanto é que hoje, também pela manhã, o Bolsonaro começou a debochar do Lula, debochar da Dilma, sempre falando para o eleitorado dele. Mas por que eu falei para vocês que não vai adiantar esses ataques, essa trucada, essa esticada de corda que o Bolsonaro quer fazer com o STF? Porque ele vai perder as eleições. Ele vai perder. O discurso do Bolsonaro não é um discurso que agrada a maioria da população. Então ele pode até ir para o segundo turno, mas ele não vence o Lula no segundo turno. Ele não vence. Não tem como com esse discurso, porque ele se cristalizou tanto para 25% do eleitorado que ele não consegue mais crescer. E outra, há uma disputa interna na campanha do Bolsonaro entre o Valdemar Costa Neto e o Centrão, junto com o Flávio Bolsonaro, contra o Carluccio. Porque eles estão ali discutindo quem vai ser o marqueteiro da campanha do Bolsonaro. E quando você tem uma campanha batendo cabeça, ela não vai para lugar algum. Então Bolsonaro vai perder. E quando ele perder a eleição esse ano, ele perde todas as prerrogativas do cargo, incluindo o forinho privilegiado. E sem o foro privilegiado, Bolsonaro vai ter que aguentar nas costas todos os processos que ele tem, que estão interrompidos, que estão paralisados, pelo fato dele ter virado presidente da República, um erro histórico nosso, mas que nós estamos aprendendo com esse erro, obviamente, e também com os crimes que ele cometeu agora como presidente da República. E um desses crimes é justamente esse que foi falado pela Polícia Federal, que é a violação de sigilo funcional. Ele não vai conseguir escapar dessa. A grande questão que fica nesse momento é o que o Xandão cabeça de melão, o careca mais sexy vivo, o Vin Diesel do STF, fará nesse momento, porque ele foi desafiado por Bolsonaro. O Xandão deu uma trucada no Bolsonaro também. Quis constranger o presidente, quis tratar o Bolsonaro como um semi-criminoso, como nós usamos esse termo hoje à tarde. Mas nós já podemos usar o termo criminoso, segundo a Polícia Federal mesmo disse. Bolsonaro está se complicando cada vez mais. E o que ele está fazendo é o seguinte, ele só está nutrindo uma raiva da população brasileira, uma raiva institucional, que quando as prerrogativas do cargo dele acabarem, as instituições irão babando contra ele. Mas vão com uma raiva, com uma sede de vingança que ele não vai aguentar o tranco. Ele vai ter que ir ajoelhando e chorando, como ele sempre bem fez, quando a situação apertava para o lado dele. Ele vai fazer isso, porque ele morre de medo de ser preso. Porque quando ele for preso, ele não vai mais poder fazer lutinha de judô com o Aristides na prisão. Mas lá, ele com toda certeza vai ver muito carecões, talvez até mais carecas
e brilhosos e lustrosos do que o Xandão cabeça de melão. Principalmente na hora que Bolsonaro estiver se banhando nas águas da Papuda. E aí a carecofobia de Bolsonaro vai ter que passar de um jeito ou de outro, porque ele vai ter que aturar com careca e tudo a fobia que ele está do bonde dos carecas, da Chatuba de Mesquita, que eu sei que você conhece essa música. Se você não conhece, procura aí no YouTube, uma das grandes poesias que nós temos da música popular brasileira. Chatuba de Mesquita. Coloque aí, você vai entender o que vai acontecer com o Bolsonaro depois que ele deixar de ser presidente. Tenham calma, tá chegando. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal de lives, o link está aqui na descrição. Me siga também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.